Pronto, turma. Então, Sim. como eu falei para vocês, hoje a gente vai iniciar essa disciplina de qualidade e prestação de serviço. Antes, a gente vai entender o que é cada uma dessas palavrinhas significam, para que a gente possa adentrar de fato na qualidade em prestação de serviço na saúde, como surgiu a necessidade e, infelizmente, a gente ainda encontra muito descaso, muito atendimento, muito serviço de maneira desqualificada. Então, a gente vai traçar metas e principalmente vocês que vão já, né, adentrar no mercado de trabalho, precisam entender a importância da qualidade em prestação de serviço. Quantos e quantos descasos profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeutas, de um modo geral, apesar de tudo que vocês estudaram, tudo que a gente estuda ao longo dos cursos, quando exercem de fato a profissão, deixam de lado esse olhar e a importância da qualidade, a importância da humanização. Então, vamos dizer assim, trabalhar na saúde, ser um profissional da enfermagem, não é apenas saber administrar uma medicação, passagem de uma sonda, banho no leito, é ter esse olhar humanizado e, de fato, a importância da qualidade para o serviço prestado, a assistência prestada para aquele ser humano que está ali, infelizmente, suscetível e que você precisa, mesmo sem você conhecê-lo, tratá-lo da melhor forma possível, porque isso é ser um profissional de enfermagem, é ser um profissional da saúde. Sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento. A gente precisa avaliar, claro, as necessidades daquele paciente, do cliente, para que a gente possa traçar metas e dentro dessas metas, a assistência técnica e, claro, assistência qualificada, assistência humanizada, que infelizmente não é isso que a gente vê na maioria da assistência, na maioria do cuidado prestado a esses indivíduos. Então, aqui é só o conteúdo, né, tipo uma ementa da disciplina. Eu também disponibilizo para vocês o slide. Lá no finalzinho, eu vou colocar lá no sistema de vocês, lá na plataforma, na qual vocês têm acesso às notas. Eu coloco lá no formato PDF. Quem quiser baixar para guardar no computador, para deixar ali no celular guardadinho, ou para imprimir, fica a critério de cada um de vocês. Mas aí eu também disponibilizo lá na plataforma de vocês os slides em PDF. Tranquilo. Claro, não é para vocês decorarem o que está no slide. Uma atividade, por exemplo, não é para Ctrl+C e Ctrl+V do slide. Vocês vão dar uma olhadinha, claro, complementar e melhorar até mesmo o conhecimento de vocês. Alguém quer falar? Quero sim, professora. Eu prefiro o material em PDF, porque como eu não tenho computador, eu imprimo. Eu sempre boto os slides em PDF, porque fica até melhor, tanto para baixar no computador, como para baixar no celular, como para quem quiser também imprimir. Quando eu disponibilizo, vamos dizer assim, em PowerPoint, fica difícil para vocês imprimirem. Então, eu vou disponibilizar. No final da aula, eu já transformo em PDF. Aí eu já olho aqui se eu já estou liberada no acesso ao sistema de vocês. Porque até de tarde eu não estava. Mas agora de noite, quando a gente terminar, eu dou uma olhadinha se eu estou disponível com vocês o sistema. Se eu tiver, eu já coloco lá a questão da aula em PDF, tá bom? Aqui foi o que eu já falei para vocês, né? A nossa disciplina tem uma carga horária, né, de 30 horas. Não são 14 dias, são 10 dias, tá certo? Eu vou organizar ali, corrigir essa aqui. Então, a gente está iniciando hoje, né, dia 19 de julho, e a gente termina na próxima sexta. Claro, eu vou conferir bem direitinho com a Rebeca essa questão do término, porque parece que quinta é feriado, não sei se vai ser na escola, mas essa questão do início e término, amanhã, presencial, eu passo bem direitinho para vocês. Essa questão eu sempre disponibilizo para os meus alunos um horário de tira dúvidas. Então, o horário de tira dúvidas é sempre de 5 às 6. É quando o plantão, vamos dizer assim, está um pouco mais calmo. E como também vocês mandam algumas perguntas, dúvidas, e aí eu olho e no iniciozinho da aula, 6h30, 6h40, eu já retiro essa dúvida,
ou individual ou de forma coletiva, se for uma dúvida em conjunto. Por exemplo, hoje a gente discutiu algum tema, você foi dar uma olhadinha sobre esse tema, foi ver a aula gravada e ficou com dúvida. Você manda uma pergunta para mim e aí eu tiro a dúvida, ou ali mesmo no WhatsApp com você. E se for uma dúvida coletiva, eu tiro na aula da noite, tá certo? Então, claro, Isadora, então eu só posso mandar mensagem para você de 5 às 6? Não. Vocês podem mandar mensagem para mim em qualquer horário. Porém, eu demoro um pouquinho a responder, mas tenho certeza que eu vou responder a vocês tudinho, lá de forma individual. Todas as dúvidas que vocês tiverem, sugestões também, eu estou aberta também às sugestões em relação às aulas, principalmente remotas, para que a gente possa juntos, como eu falei, traçar a melhor forma para que vocês possam assimilar os conteúdos. Então, nesse horário de 5 às 6, é um horário, digamos, melhor, até mesmo para poder responder a vocês e, claro, formar a questão das dúvidas e retirar na aula à noite. Como é que vai ser a composição da média? Então, a média, claro, a gente vai ter que ter uma avaliação. Então, essa avaliação ela vale de 0 a 10. Geralmente, eu faço no final da disciplina. Então, a gente tem uma avaliação. E a outra nota são as atividades avaliativas ao longo das aulas. Isadora, toda a aula vai ter atividade? Não. Mas, quando a gente tiver um conteúdo já formado, aí eu já passo para vocês uma atividade, até mesmo para ter um feedback com vocês, do que vocês estão conseguindo assimilar, do que está alguma dúvida. Então, essa parte também. Então, a soma das atividades vai valer de 0 a 10. E, claro, a questão da frequência, a questão da participação, da interação nas aulas, tanto remotas quanto presenciais, e isso também vai ajudar a compor a sua média final. Mas a nota é a avaliação final de 0 a 10 e as atividades, a soma das atividades avaliativas, que vale também de 0 a 10. Então, a gente soma essas duas notas e fecha a média final de vocês. Beleza? Alguma dúvida aqui? Alguma coisa a acrescentar? Ou posso passar para frente? Deixa eu olhar aqui no chat. Tudo tranquilo, né? Então, já é passado para vocês essas informações importantes, do nosso início. O término fica só em aberto para passar para vocês bem direitinho amanhã. O horário de tira dúvidas e a composição das médias. Vamos iniciar, de fato, a nossa disciplina, o nosso conteúdo. Antes de iniciarmos, eu trago essa, vamos dizer assim, breve reflexão para vocês acerca da evolução da saúde, dos cuidados. Aqui eu digo assim, apesar das constantes evoluções tecnológicas na área da saúde, com novos aparelhos, técnicas, impressões 3D, ainda existem diversos relatos de pacientes que não se sentem acolhidos e chegam até a perder a calma em hospitais ou clínicas. Os motivos para esse desconforto são vários, desde a demora na hora da consulta até a impessoalidade do atendimento desses profissionais. Pensando nessas situações que são inúmeras de desconfortos, de vontade, vamos dizer assim, infelizmente, uma pessoa não procura a área da saúde porque quer. Infelizmente, porque foi acometido por algo que o levou a estar ali naquele local. Ninguém quer estar numa UPA, numa clínica, num hospital. Então, quando a gente já sai de casa e vai para um ambiente como esse, a gente já vai com, vamos dizer assim, um medo, um receio. E quando a gente adentra nesse local, que a gente é maltratado de certa forma, que a gente é negligenciado, com vários casos de omissão, a gente se torna, muitas vezes, algo que a gente não queria. Por isso que muitos pacientes acabam brigando, acabam reclamando, momentos, horas e horas nas filas de espera,
devido a essa falta de fato de respeito dos profissionais, da instituição como um todo. E não só nos hospitais, mas em outras também instituições. Aí entra escola, entra lojas, entra indústrias, então entra também de um modo geral. Então é pensando nessas situações, né, inúmeras situações, que podemos fazer para a saída ao ambiente hospitalar não se tornar algo tão traumático, algo, vamos dizer assim, tão amedrontador para uma pessoa. Uma criança, um adulto, muitas vezes, acaba dizendo assim, vou nada. Fazer o que ali naquele PSF? Chegar lá, vai passar de pirona, na UPA? Não, vou passar a noite toda ali em pé esperando. Chegar no hospital? Não, aí é que eu vou demorar mesmo. Então, o que é que a gente pode, vocês principalmente, como futuros profissionais, o que é que a gente pode trazer para revolucionar, modificar esse cenário? Claro, existem inúmeras respostas, mas a principal delas é a qualidade, é a humanização do cuidado, a qualidade dos profissionais e da instituição também. Às vezes, uma máquina, vamos dizer assim, num PSF, num UPA, ou no hospital, está quebrada, um aparelho de raio-x, por exemplo, há anos. E nem sequer nenhum profissional vai fazer a vistoria, a avaliação, solicita de fato ou a substituição pelo aquele maquinário. Enquanto isso, inúmeros pacientes vão deixando de fazer aquele exame que poderia fechar um diagnóstico, que poderia dizer algo para aquele paciente iniciar o tratamento e vai deixando cada vez mais ficando de lado. Então, claro, existem várias situações, vários cenários que podem melhorar essa, vamos dizer assim, momento drástico na saúde. Dentre elas, a questão da qualidade e da humanização. E aí, claro, vocês, como os futuros profissionais, são também pacientes. Quem aqui nunca precisou de uma assistência médica, de uma assistência da saúde? E que, infelizmente, tem alguns relatos de maneira negativa, seja de profissionais ou seja da própria instituição. Então, claro, de 10 pessoas, 8, 7 tem algo negativo para trazer. E quando a gente vai olhar a fundo alguma história de vocês ou das pessoas, sempre está relacionada com a questão do atendimento, com a questão do descaso, com a questão da omissão, com a questão da falta de qualidade e principalmente também a falta de humanização. E é por isso que essa disciplina ela é leve, ela é tranquila, mas ela é tão importante quanto qualquer outra mais na frente, quanto anatomia, fisiologia, semiologia, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde do homem, que vocês vão ver ao longo desse curso. Então, qualidade é algo importantíssimo, que nós estudamos logo no início da faculdade, logo no início do curso, e que muitas vezes a gente vai deixando e guardando lá no cantinho da caixinha e vai deixando cada vez mais outros assuntos se tornarem mais relevantes e deixando, infelizmente, essa questão de lado. E quando a gente trata alguém, vamos dizer assim, de forma qualificada, de forma humana, a gente não só beneficia o próximo, como a nós mesmos, como a instituição na qual eu faço parte. Porque quando a gente sai dali como paciente sendo maltratado, a gente não vai falar apenas da instituição, a gente fala, aquela enfermeira Isadora, ela é desumana, ela não liga os pacientes, então eles acabam, claro, trazendo o todo, o profissional e a instituição. E por isso que vários, vamos dizer assim, motivos levam as pessoas a deixarem aquela instituição, a falarem daqueles profissionais e muitos profissionais acabam não adentrando no mercado de trabalho ou continuando por conta disso.
Claro, a técnica é importante. Ter conhecimento técnico é muito importante, a técnica e a prática. Não adianta eu saber a teoria, eu também tenho que saber praticá-la. Mas eu tenho que assimilar a teoria e a prática a esse olhar. E, infelizmente, qualidade e humanização não tem uma receita de bolo, como, vamos dizer assim, passo a passo. É algo individual. Muitas vezes o que é humano para mim não é para você, não é para o outro colega. O que é qualidade para mim não é também para você ou para o outro. Então, nós mesmos, de forma individual, vamos traçar metas de qualificar e humanizar a assistência de um modo geral. Por que eu falei em receita? Quando a gente vai administrar uma medicação em um paciente, a gente tem uma teoria por trás e a gente tem os protocolos padrões que nos auxiliam a administrar, a prestar uma assistência nesse caso. Então, eu tenho que saber qual é a seringa, qual é a agulha, qual é a dosagem da medicação, qual é a via. Então, eu tenho um passo a passo. Eu possuo uma receita, digamos, de como prestar uma assistência. Eu vou passar uma sonda no paciente. Eu também possuo quais são os materiais e qual é a técnica descrita passo a passo. Já na qualidade e na humanização não existe. No nosso interior, a gente já possui. Muitas vezes, tem pessoas que têm mais e outras que têm menos, mas cabe a cada um aflorar, deixar desenvolver igual uma flor. A brocha desenvolve no jardim. É a mesma ramagem. Uma vai se desenvolver mais que a outra, mas não quer dizer que uma é mais bela que a outra, por exemplo. Então, cabe a cada um, lá no seu interior, se policiar quanto a isso. É fácil? Não vou dizer para vocês que é fácil, porque às vezes é tanta burocracia, é tanto paciente, é tanta coisa para a gente assimilar, que infelizmente, né, alguns profissionais acabam deixando de lado e acabam se perdendo nessa burocracia toda. E claro, vai perdendo o que? A essência, a humanização e a qualidade na prestação. Então, diante de tudo isso aqui que eu falei para vocês, eu vou deixar aqui o chat ligado. O que vocês acham que significa qualidade em prestação de serviços? O que vocês acham, né, com esse spoiler, por exemplo, que eu dei para vocês, que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina? O que vocês acham? O que é tão importante? Ou me contem algum, vamos dizer assim, situação que vocês vivenciaram que não foi de forma qualificada e que não foi de forma humana, mas que no final, né, tudo deu certo. O que vocês acham que é qualidade em prestação de serviços? Ninguém? Podem escrever aqui também no chat. O que vocês acham? Serve para essa palavrinha, qualidade em prestação de serviço. Não só no hospital, mas de um modo geral. Acho que é a melhor forma que a pessoa tem de se avaliar, como você presta esse serviço da melhor maneira. Parece qualidade. Bom atendimento. Um bom atendimento. O que mais? Quem pode mais completar o que a colega falou? É um bom atendimento. O que mais? Ninguém? O que vocês esperam? O que vocês acham que a gente vai ver ao longo dessa disciplina em relação à qualidade em prestação de serviço? Pronto, deixa eu olhar aqui no chat. Eu
eu acho que quando você trabalha com amor, tudo flui, tudo sai bem quando você faz com amor. Sim. Infelizmente, a gente fala muito nessa questão. Vocês já viram a questão da disciplina tanto de História da Enfermagem quanto de Ética e Legislação, não foi isso? Nessas duas disciplinas, vocês viram como surgiu de fato, né, o cuidar com a saúde, surgiu de fato a enfermagem, né, como uma profissão, vamos dizer assim, voltada como a arte do cuidar. Na ética e legislação, a importância das leis, a importância desse cuidado ético, a importância da bioética para a saúde. Então, todos esses, vamos dizer assim, conteúdos que vocês estudaram até agora, eles estão entrelaçados e todos focam, sim, no se doar para o próximo. Trazer, claro, um atendimento de forma humanizada, uma ferramenta mais acessível. Claro, infelizmente, nem sempre a gente vai conseguir, vamos dizer assim, tem 10 pacientes. Eu também, infelizmente, não vou conseguir atender a demanda dos 10. Mas se eu conseguir atender a demanda pelo menos de 1, de 2, eu já consigo, de fato, descansar e saber, claro, que eu consegui traçar pelo menos alguma meta. Porque, infelizmente, não vai estar tudo nas nossas mãos. Às vezes a instituição não oferece material necessário, às vezes o outro colega, né, de trabalho também não faz essa ajuda, porque a gente precisa trabalhar em conjunto. A gente precisa ter essa interação. Não tem como eu, profissional de enfermagem, trabalhar só, o técnico, o médico, o fisioterapeuta. Tem que, de fato, haver essa interação e união. Está bem com você? O serviço se relaciona à capacidade de satisfazer as necessidades e solucionar. Por isso que a gente tem que avaliar as necessidades do indivíduo. Claro, um paciente chegou no hospital, foi diagnosticado, por exemplo, com Covid. Uma das necessidades dele, claro, é a via respiratória e a questão da medicação. Mas ele possui outras, inúmeras outras necessidades humanas. E a gente precisa reconhecer essas necessidades para que a gente possa, no final, dizer, realmente, aquele atendimento foi qualificado, aquele atendimento foi humanizado. Então, a colega aqui de vocês falou brevemente, lindamente, o que de fato traz essa questão da qualidade. Reconhecer as necessidades e tentar, né, pelo menos a maioria, solucionar esses problemas e essas necessidades. Ter, claro, amor, tolerância, humildade, que muitas vezes, infelizmente, os profissionais não possuem. Muitos profissionais são individualistas, infelizmente. Às vezes termina o plantão 7 horas. O colega não chegou para fazer a troca de plantão. Eu vou embora, vou deixar aí. Os pacientes chegando, paciente precisando fazer a troca de curativo, troca de sonda, a medicação, e eu não estou nem aí. Então, infelizmente, existe sim esse olhar individualizado, essa questão de só olhar para si, não olhar para o outro. Então, por isso que eu falei a importância do trabalho em equipe e, claro, da interação, tanto com o paciente como com os outros colegas. A outra colega colocou aqui um acontecimento que aconteceu aqui com ela. Muitas vezes acontece ao contrário, como já vi na UPA. O paciente já vem doente, triste com o que está acontecendo e às vezes é maltratado com ignorância, com pessoas que não olham na cara da pessoa. Às vezes se acha superior àquela pessoa. Muitas pessoas ainda têm esse tabu de julgar e tratar pessoas pela aparência. Infelizmente, isso não deveria existir. Por isso que tudo que deve ser feito por amor, por gosto ao trabalho, para que o próximo não seja afetado pelo seu mau gosto de estar exercendo tal coisa. O outro colega colocou: temos que ter humildade para pedir e ajudar quando for preciso. Amor ao que está fazendo e principalmente ao próximo. Tolerância que lidar com as pessoas. Infelizmente, com o estudo que vocês estão falando aqui, todas essas pessoas estudaram isso. Todas essas pessoas tiveram essa mesma visão que vocês estão tendo aqui, por exemplo. Mas lá na frente, como uma colega falou, deixa subir a cabeça. Esse poder, porque eu digo assim entre aspas, porque não é poder.
Eu sou um profissional de enfermagem, eu não tenho um poder, eu não dito quem vai ser atendido, que fulano vai ser melhor, que fulano vai vir a óbito, que o outro vai ser curado. Não, não está nas minhas mãos esse poder. O que eu posso fazer é pelo menos administrar e atender às necessidades que aquele paciente ou aqueles pacientes estão ali. Então, como profissional, eu também posso me tornar um paciente a qualquer momento e posso ser vítima do que eu vinha implantando como profissional. Então, além da humildade, da tolerância, a gente tem que se colocar no lugar do próximo e imaginar que ali pode ser um nosso pai, nossa mãe, um irmão, um filho, eu mesmo naquele lugar. Então, para que a gente traga essa qualidade na assistência, de um modo geral, mas focando, claro, na saúde, a gente tem que ter esse olhar. Esse, vamos dizer assim, apesar de toda a burocracia, de toda a dificuldade, vocês adentrarem nos estágios, adentrarem de fato no mercado de trabalho, vocês vão conseguir entender o que eu estou trazendo. E como a colega também que falou muito bem, ser humilde o suficiente para chegar para o outro e dizer: hoje eu não estou preparada para passar uma sonda. Eu não estou preparada para funcionar uma veia. Eu não estou preparada, ou então ainda não sei, tenho dificuldade em fazer a verificação dos sinais vitais. Isso não é errado, porque a gente está lidando com vidas. Se eu trabalho numa loja de internet, numa padaria, numa loja de roupa, e acontecer algum erro, muitas vezes esse erro ele pode ser reversível. Um troco que eu passei errado, é um pão que eu deixei queimar demais, é a internet que eu vendi um pouco mais barata e ela é mais cara, é uma roupa que eu troquei, o tamanho ou até mesmo o troco. Mas a saúde não tem volta. Uma vez o caminho trilhado, é aquele caminho que você vai permanecer até aquele paciente ele tiver alta ou infelizmente chegar a óbito. Você pode tentar reverter, mas às vezes pode ser tarde demais. Então, eu estou cansada, estou estressada, estou com um monte de problema em casa. Não é fácil. O que eu vou dizer, deixa para lá, guarda ali. Claro, muitas vezes a gente tem que fazer essa separação, não só na saúde, mas em qualquer ambiente de trabalho na qual a gente esteja envolvido. É fácil? Não. Às vezes eu estou com um familiar doente em outro hospital e eu dou plantão nesse. Então a gente está aqui cuidando de várias pessoas que a gente nem conhece, enquanto uma pessoa nossa está doente em outro local. E aí a gente queria que essa pessoa fosse maltratada, e eu vou maltratar fulano que está aqui, Maria, José, João, que eu nem conheço, mas eu preciso traçar metas para ele, porque é ele que está aos meus cuidados. E claro, fazer essa verificação de como está aquele familiar e os demais. Então é ter de fato essa questão da humildade e tolerância. Então eu inicio também com essa pequena frase aqui, esse pensamento de Leandro. Ele diz que toda prestação de serviços gera expectativas. Claro, então quando nós, indivíduos, pacientes, adentramos no ambiente hospitalar, vamos para uma loja, uma padaria, uma indústria, a gente cria expectativas sobre aquilo. Aí eu quero comprar a melhor roupa, aí eu quero comprar o melhor pão, o melhor bolo, a melhor internet. Então, quando a gente vai para um serviço, a gente cria, claro, essas expectativas. Muitas vezes, elas não podem ou às vezes não conseguem ser atingidas 100%. Mas, se a gente atingir pelo menos 60%, 70%, por exemplo, a gente já tem uma margem muito boa. E ele ainda diz mais, as quais devem ser condizentes ou de modo superior ao esperado, a fim de se estabelecer de fato a qualidade. Então, eu não posso também, qualidade é diminuir as filas de espera, então vai atender todo mundo de todo jeito, porque eu quero que a recepção da clínica ou do hospital esteja vazia. Então, nesse atender de todo jeito, eu tive, de certa forma,
qualidade, na agilidade de diminuir a fila de espera. Porém, em relação às expectativas de cada um, elas tenho certeza que elas não foram atingidas, porque eu não vi, não avaliei cuidadosamente a necessidade de cada um. Vamos dizer assim, a vontade, a patologia, os sinais e sintomas, qual é, vamos dizer assim, a assistência prestada que eu devo realizar individualmente para esses pacientes. Então, a qualidade do serviço é mais importante do que o preço, ou seja, os clientes estão dispostos a pagar mais por um serviço de qualidade. Isso trazendo, claro, de um modo geral. Nesta frase, ela é muito, vamos dizer assim, contraditória muitas vezes. Porque, infelizmente, não é a nossa realidade essa questão de pagar mais por um serviço. Às vezes a gente precisa do SUS, às vezes a gente precisa do atendimento público, às vezes a maioria da população não tem condições de ir para uma clínica, para algo particular. E, infelizmente, ainda existe na cabeça das pessoas assim, eu só posso reclamar, eu só posso exigir se eu estiver numa clínica ou em um hospital particular, porque aqui eu estou pagando. Mas se engana-se as pessoas que a rede pública nós pagamos também indiretamente, com esses tributos, com impostos, com as taxas indiretas, estamos sim pagando por esse atendimento que é dito atendimento público. Então não é porque eu não estou pagando, vamos dizer assim, em espécie diretamente que eu não posso exigir. Eu tenho sim direito de exigir um atendimento qualificado, um atendimento humanizado e sem discriminação. Professora, Oi. Só contando um caso aí a respeito de que o atendimento na rede pública, na questão de não ser distinto, eu passei por uma situação quando eu fazia um concurso no Maranhão, eu acabei ficando doente e o hospital de lá não me atendeu. Pelo fato de eu ser de outro estado. Disse que eu não ia ser atendido. A gente vai ter uma aula só sobre introdução ao SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que vocês vão ver mais na frente. Infelizmente, o SUS ele prega muito por 3 princípios, que é a universalidade, equidade e integralidade, que é muito bonito no papel. E aí eu dando já um spoiler da nossa aula futura. Infelizmente, na prática, né, porque aí vem as pessoas e as pessoas acabam burlando e acabam criando suas próprias leis, digamos assim, acabam de fato fazendo um caso como esse. Nesse caso, eles estão negligenciando a assistência. Isso não deve acontecer. Independentemente do estado, da cidade onde a gente está, a gente tem direito, como cidadão, de ter atendimento, principalmente na rede pública. Mas, infelizmente, isso é teórico. Na prática, realmente, infelizmente, acontece isso daí. Às vezes eu tô aqui no Juazeiro e eu precisar de um atendimento ali em Barbalha, às vezes a gente tem uma maior dificuldade. Eu tô em Fortaleza e venho para cá, para o Cariri. Eu tô aqui e vou para Fortaleza. E eu preciso de um atendimento, infelizmente, tem que estar na central, tem toda aquela burocracia. Vem outra vertente. Infelizmente, os hospitais, né, as instituições hospitalares já estão super lotadas. Então, se ela também tiver, né, com as portas abertas para todo mundo, acabam ainda mais superlotando. Mas isso deve existir a avaliação da real necessidade do paciente. No caso, como você está necessitando de um atendimento, é porque de fato você necessita daquele atendimento. É dever e obrigação do município, né, do estado, traçar esse cuidado e essa assistência para com você. E depois, claro, fazer essa transferência. Jamais pode existir essa questão de omissão de socorro, de negligência. Claro, salve algumas exceções. O hospital está superlotado, não tem vaga nem na vamos dizer assim, na recepção, que eu digo, na sala de espera. Não tem vaga na clínica médica, não tem vaga no central de internação, não tem vaga de jeito nenhum.
ainda é para o hospital criar um local para prestar assistência. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Então, Não, existe mas o que eu achei descaso. muito absurdo foi só o fato de dizer que eu não era do Estado. Isso não existe. Porque foi, Pelo pois menos não é é, para existir, né? Mas eu contra sim. passei por uma situação que eu viajava no dia seguinte, aí passei até antes na farmácia para saber onde era que era um hospital, e disseram, olha, se você quiser você vai aventurar, mas você não vai ser atendido, porque se você não é daqui, eles não lhe atendem. E comprovei o caso, cheguei lá para ser atendido, estava a parte da urgência e emergência sem ninguém, praticamente sem ninguém, e não fui atendido. Disse, não, porque você não é daqui. Cadê a humanização? Cadê a qualidade desses profissionais e da instituição? Aí vem também, infelizmente, volto a dizer, nós profissionais, às vezes a gente também está de mãos atadas. A gente também tem que fazer o que é repassado para a gente. Então, claro, às vezes existe descaso tanto dos profissionais como da instituição, que a maioria das vezes existe essa união, profissional e instituição, em conjunto com esse descaso, essa desumanização. Outras vezes o profissional ele ainda tenta, porém a instituição barra por conta dessas burocracias. Existe muita burocracia trazendo para a saúde, nessa questão da saúde, e infelizmente acontecendo um caso como esse, se for de outro estado, se for de outro município. Então, é para acontecer? Não. Jamais é para deixar de alguém ser atendido em qualquer município, em qualquer estado. Mas, infelizmente, acaba acontecendo e as pessoas acabam chegando a óbito, piorando a gravidade por conta desse descaso. E aí, como eu estava falando nessa frase, a gente tem que exigir e reconhecer os nossos direitos, tanto como os profissionais, claro, quanto também como cidadãos, porque a gente não está livre de se tornar um paciente futuro e, claro, necessitar de um atendimento público. Claro, a gente vai estudar mais na frente essa questão de planos de saúde com os planos, né, no caso do SUS. E a gente vai conseguir identificar essa diferença e vocês que vão me dizer qual é o melhor quando a gente tiver a nossa aula sobre isso, ao ver de vocês depois de que a gente estudar, para que a gente possa de fato verificar o quão é importante nós conhecermos os nossos direitos, para aí sim a gente conseguir exigir e saber aonde a gente está pisando, saber de fato como a gente vai chegar até lá e, vamos dizer assim, não é nem brigar, mas pelo menos dizer, trazer à tona quais são os nossos direitos naquele momento. E aí, o que é de fato a qualidade? Definindo, né, pontinho a pontinho, para que um produto ou serviço possa ser considerado como um produto ou serviço de qualidade, vai depender, claro, de algumas condições. Condições essas que tanto o profissional quanto o paciente, né, o cliente, eles vão identificar e traçar. Uma dessas condições é estar em conformidade com as especificações. Então, quando um produto ou serviço possui na prática algo, vamos dizer assim, comprovado com suas características, tem que de fato atender. Se diz, esse é o melhor hospital, é a melhor clínica, é a melhor loja, é a melhor indústria, tem que de fato estar conforme as especificações que está lá. Exemplo, a gente vai comprar um ventilador. Quando a gente vai comprar um ventilador, por exemplo, e aí vem um produto, esse produto ele tem as suas especificações, que é o que chama a nossa atenção, claro, além da questão do preço. Quando a gente chega em casa e a gente vai verificar aquele produto, ele tem que seguir passo a passo aquelas especificações na qual chamou a nossa atenção. Quando a gente vai comprar uma medicação, quando a gente vai numa farmácia, pedir alguma informação. Então, o produto quanto o serviço tem que estar conforme as especificações. Possuir, claro, um valor compensador. Um valor que, de fato, esteja relacionado ao produto. Não um valor também tão alto nem tão baixo, mas aquele valor que tenha, de fato, equilíbrio com o atendimento. Infelizmente, existem pessoas que vão burlando as leis. Exemplo, vacina. A vacina na rede pública ela não é para ser vendida, ela não é para ser trocada. Ela é para ser de acesso para universal, para todo mundo.
Infelizmente, tem profissionais que acabam burlando e acabam trazendo um valor para aquele produto. E, claro, trazendo um serviço desqualificado de um modo geral, porque vai faltar para os demais que naquele momento estão na fila de espera para tomar. Então, a gente precisa fazer essa avaliação com as especificações e com esse valor compensador. Outro ponto também é estar adequado para o uso. Então, não é fazer, vamos dizer assim, um produto que a gente vai adquirir. Eu vou comprar esse que é menor preço, ou então esse serviço aqui é melhor, com essa troca. E, claro, não está adequado. E o outro, ser atrativo e possuir um preço competitivo. Então, no mercado de trabalho existe muita competição, e aí de um modo geral. Competição essa que muitas vezes não é tão saudável, porque as indústrias, as empresas acabam disputando entre si de forma desleal. E claro, essa disputa, essa deslealdade vai sobrecarregar quem? O consumidor, o cliente, o paciente de um modo geral. Então, essa disputa, essa sobrecarga que cai sobre nós, muitas vezes acaba agravando ainda mais no atendimento, no produto, no serviço, de uma maneira geral. Então, a excelência é uma habilidade que se conquista com treinamento e prática. Então, não tem como eu chegar aqui para vocês, lógico, a gente vai traçando algumas ideias, algumas metas, mas a gente só de fato vai conseguir incorporar essa qualidade, essa excelência, essa habilidade, questão de tolerância, de amor, de humildade ao longo do curso e principalmente ao longo da vida profissional de vocês. Tanto agora, como eu sei que a maioria, por exemplo, trabalha, quanto também mais na frente, quando vocês estiverem de fato inseridos no mercado da saúde. Não se deixem, vamos dizer assim, ser levado por esse mercado competitivo. Não se deixem ser levado por essas indústrias, essas pessoas que estão ali num patamar mais alto, por exemplo. Se mantenham nessa excelência e, claro, treinem, pratiquem. A capacidade é o carro-chefe de qualquer profissional. Jamais a gente vai deixar de estudar. Em todo momento, principalmente a saúde, que está ali em constante modificação, né, com essa questão tecnológica, com essa questão, vamos dizer assim, cada vez mais os pacientes, né, os clientes estão mais exigentes, a gente precisa também acompanhar esse mercado de trabalho com treinamento e prática. Antigamente, quando uma pessoa chegava, né, no hospital, por exemplo, no PSF, a pessoa só ouvia você como profissional, e se o profissional dissesse, olha, você vai ter que tomar um chá durante um mês. Aquela pessoa tomava um chá durante um mês e não questionava. Não perguntava às vezes nem qual era o nome do chá, só tomava. Hoje, não. Hoje, as pessoas estão cada vez mais exigentes. A internet de vocês caíram? Vocês estão me ouvindo? Pronto, estão vendo a minha tela? E ele só funciona por uma hora, depois tem que reiniciar novamente? Sim, estamos ouvindo. Tá dizendo assim, mas eu vou procurar outro aplicativo e eu vou avisar vocês amanhã, se eu conseguir outro, né? Que demore mais. Ok, professor, estou ouvindo. Pronto, então já estão conseguindo ver a minha tela. Eu estava falando para vocês, né, antes de cair, essa importância do treinamento, essa importância da capacitação, que a gente sempre vai, independentemente de já terminar o curso, a gente sempre vai ter essa necessidade e a importância de manter-se em treinamento e em capacitação, para a gente conseguir, claro, acompanhar o mercado de trabalho, pois nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Às vezes a gente diz assim, eu não vou aprender, eu não sei essa técnica, eu não vou aprender nunca a funcionar uma vez. Claro, de primeira muitas vezes a gente não vai conseguir, outros vão conseguir rapidamente, mas a gente sempre vai ter aquele frio na barriga como se fosse a primeira vez.
Então, cabe, claro, a gente sempre estar praticando e treinando, seja teoria, seja prática, para que a gente possa assimilar, principalmente trazendo, claro, a questão da saúde, a questão de cuidar do próximo, de uma vida, que qualquer erro pode ser algo gravíssimo e irreversível para aquela vida, para aquele paciente. Então, por isso que a gente tem que se policiar, se capacitar e fazer com que a excelência seja um ato e, de fato, um hábito para que a gente possa trazer e se policiar a cada dia. E aqui eu trago para vocês a importância desse sistema de qualidade. Por que um organismo vivo, nós, seres humanos, somos tão eficientes? Nosso corpo ele é uma máquina perfeita. Então, ele é altamente eficiente. Essa máquina ela é tão perfeita e eficiente porque o ser humano ele é eficiente porque cada um dos seus órgãos constituintes faz exatamente o que deve ser feito. Ele trabalha em sincronia, na hora certa, em harmonia e em cooperação uns com os outros. Então, o nosso corpo, os nossos órgãos, eles vão trabalhar em sintonia. E tudo isso coordenado por o cérebro. Todos trabalham, claro, para um objetivo comum, que é a preservação da vida. Os órgãos que constituem o ser humano formam esse sistema organizado de regras e ações que fazem com que este permaneça vivo, permaneça em constante harmonização. Então, qualquer organização, independentemente de ser saúde ou não, pode ser comparada a um ser vivo. Para que ela se mantenha viva, funcionando, de pé. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, estou vendo. Eu estou vendo outra tela aqui. Para que vocês consigam manter a instituição viva e de pé, você, profissional, se tornar uma própria instituição... Professora, eu não estou conseguindo ver sua tela, não. É por isso que eu perguntei aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Agora eu também não estou conseguindo ver, não. Acho que ela tirou do compartilhamento para compartilhar de novo. Foi. Voltou! Voltou! Esse mito tá fazendo raiva hoje, mas tudo bem, eu vou atrás de outro, deixa ele. Apareceu, professora. Apareceu a Margarida. Então, vamos lá. Então, para que, de fato, uma indústria, uma organização, um profissional, ele se mantenha vivo, ele se mantenha funcionando, ele precisa estar em constante harmonia. É igual uma orquestra. Para funcionar uma orquestra, todos devem saber o seu horário de adentrar, de fato, naquele cenário, naquela cena. Claro, todos regidos por um único instrutor. Então, qualquer ambiente, desde o nosso corpo até uma indústria, um profissional, ele precisa trabalhar em harmonia, ele precisa trabalhar em cooperação, ele precisa saber a hora certa de agir, a hora certa de prestar assistência, a hora certa de trazer à tona, de fato, a qualidade da assistência. Então, uma empresa, ela deve trabalhar como um ser vivo e se tornar tão eficiente quanto. E quando eu digo ser vivo, são os órgãos que nos compõem com essa forma de harmonia e de cooperação. Se não existe esse ambiente harmonioso, essa cooperação, essa necessidade do trabalho em equipe, essa questão da motivação, não vai existir de jeito nenhum um atendimento qualificado, um atendimento humanizado para com o outro. Se eu, profissional, só recebo patada, não tenho essa questão de entusiasmo, tanto questão financeira como reconhecimento, eu vou trazer e também à tona para o próximo. Eu vou ter que descontar em alguém. Por que algumas empresas
como, vamos dizer assim, McDonald's, algumas empresas como essas fast food, eles colocam muitas vezes aquele funcionário do mês, o melhor funcionário, aquele funcionário que se destacou e precisa fazer essa questão de capacitação, para que os profissionais eles entendam de fato a sua importância, para que de fato eles reconheçam o lugar deles na empresa e para a gente vestir de fato. Infelizmente, existem profissionais da enfermagem, por exemplo, que falam mal da enfermagem. Profissional que trabalha no hospital X e fala mal do hospital. Então, para que você está naquele hospital? Para que você faz enfermagem? Para que você está naquela loja? A partir do momento que eu adentrei e escolhi aquela profissão, que eu adentrei e escolhi aquela empresa, eu preciso vestir a roupa da empresa. Claro, com defeitos e com qualidades, como qualquer outro indivíduo, qualquer outro ambiente de trabalho. E com isso, a gente vai tentar minimizar essa questão dos defeitos, para se tornar um ambiente de excelência, uma empresa reconhecida, um local de fato reconhecido. Então, é fácil reconhecer algo desqualificado, mas muitas vezes é difícil a gente traçar algo que é qualificado. Por exemplo, tem pessoas que se satisfazem apenas com um bom dia. Tem outras pessoas que se satisfazem quando o profissional ele olha para você no olho como um paciente. Tem outras pessoas que têm uma exigência maior. Eu fui me consultar e o profissional ele nem saiu da mesa, nem me tocou, nem olhou o que de fato eu tinha. Nem perguntou, já foi ali prescrevendo, por exemplo, a medicação. A profissional de enfermagem, o enfermeiro e o técnico, nem sequer questionou o que eu tinha, ou se eu tinha alergia àquela medicação, ou se eu já tinha tomado, só chegou e administrou assim de supetão. Então, claro, qualidade é muito subjetivo, vai depender, claro, da visão de cada um. Mas, claro, de um modo geral, a gente consegue reconhecer quando a gente tem algo qualificado. Quando a gente tem aquele atendimento que a gente diz, nossa, eu nunca esperei ser tão bem atendido naquele local. Nunca pensei que esse profissional ia ser o profissional para comigo, para com algum familiar meu. Então, a qualidade ela é considerada pelo mundo inteiro como algo necessário, como algo importantíssimo, sobretudo. Porém, infelizmente, não é colocado em prática e muitas vezes, apesar de ter tanta exigência do mercado de trabalho, às vezes vai ficando de lado tanto a instituição quanto os profissionais que não conseguem de fato se adaptar a isso. Antes, quando a gente iria fazer, por exemplo, um teste de seleção em alguma empresa ou um concurso, por exemplo, era reavaliado ou avaliado apenas seu conhecimento técnico. Hoje, se questiona-se muito essa questão da qualidade, essa questão da empatia. Nunca se falou tanto nessa pequena palavrinha que hoje é tão importante. E hoje se preza-se tanto pelas empresas. Essa questão da humanização. Então, numa entrevista, por exemplo, acredito que vocês já devem ter passado por algum momento como esse, e quem não passou, possa ter alguma experiência, né, de algum familiar, irmão, pais, por exemplo, que se questionam muito quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, o que você espera da indústria, né, da empresa, o que você almeja para o seu futuro. Isso são coisas que não são ensinadas, de certa forma, em nenhuma instituição, seja de ensino médio ou de ensino superior. Então, isso vem do seu interior. E por isso, o tão que é importante a gente saber reconhecer e saber a importância da qualidade no nosso dia a dia, no nosso mercado de trabalho. Então, o setor de serviços, ele insere, de fato, o setor da saúde. E, claro, a saúde tem algumas peculiaridades, pois exige além do que os outros setores da economia, por exemplo. Então, a prestação de serviço inclui, de fato, como eu já falei a vocês, a questão das expectativas do cliente. E, como eu também já falei, de um modo subjetivo, porque não tem como, de fato, a gente mensurar. Às vezes, a gente dá o melhor possível, mas
O cliente, os familiares, julgaram de certa forma que aquilo não foi um atendimento humanizado, um atendimento qualificado e, claro, não supriu as suas expectativas. Ele queria ter saído 100% curado e não saiu. Infelizmente, nem tudo está nas nossas mãos. A gente vai se doar o melhor possível. Infelizmente, hoje ele estava bem e piorou. Não é nossa culpa como profissional, mas às vezes, os familiares, o próprio paciente não entende e acaba sobrecarregando ou respingando em nós como os profissionais. Então, implementar esse programa de qualidade é importantíssimo para toda e qualquer empresa. As empresas hoje prezam por esse selo de qualidade, selo de avaliação. Exemplo, eu vou abrir uma padaria, eu vou abrir uma papelaria, uma escola, por exemplo. Não é só chegar e abrir as portas da sua casa, da garagem e colocar uma loja, por exemplo, ali. Ela precisa ser avaliada, ela precisa seguir protocolos, passos para serem implantadas e estar funcionando. Se de fato ela não tiver dentro dos padrões, digamos assim, das metas traçadas para o funcionamento de tal empresa, aquela empresa ela rapidamente vai parar de funcionar, ela vai ser impedida de estar dando a sua progressão. Então, a gente precisa, de fato, criar esses programas e avaliações. Não é porque eu sou um profissional da enfermagem, por exemplo, que eu não vou fazer essa avaliação. Eu vou deixar para o diretor, eu vou deixar para o chefe daqui do setor. Não. Como tem que existir um trabalho em conjunto, a gente também tem o nosso direito, por exemplo, e dever de avaliar essa questão da qualidade, para trazer as necessidades, não só do indivíduo, mas sim da organização. E também tentar trazer uma padronização, para que a gente consiga atender de um modo padrão e, claro, individualizado cada um. Quando eu digo padrão, é sem discriminação, é para não ficar um melhor do que o outro, e individualizado, porque, claro, vai depender das necessidades de cada um. Existem pacientes que estão, às vezes, com a mesma patologia. Um responde otimamente à questão da medicação, do tratamento. Já o outro exige um maior cuidado, exige outra intervenção. E a gente precisa fazer essa avaliação para que a gente possa, de fato, traçar a melhor forma de cuidar desse indivíduo. Então, afinal, o que é produto e o que é serviço? Vou dar aqui um exemplo para vocês. A compreensão tradicional é que o produto é um bem tangível, materializado, ou seja, que eu consigo mensurar, eu consigo ter em minhas mãos, por exemplo. Já serviço é intangível, eu não tenho como mensurar nas minhas mãos, porque vai depender, claro, da visão de cada um. Então, o serviço é produzido ao mesmo tempo que ele é consumido. Não implica, por exemplo, na posse de algum bem ou parte por cliente. Exemplo, um automóvel e um ônibus, eles são produtos, porque eu consigo mensurar, eu consigo, digamos, ter em mão e algo materializado. Já a questão do serviço, não. Vai depender, claro, de quem está trazendo à tona essa questão de como vai traçar o serviço, a avaliação, por exemplo, dos passageiros ali. Um aparelho de celular, ele é um produto. A linha telefônica é o serviço. Eu escolhi um serviço de uma linha telefônica. Eu que vou avaliar se esse serviço ele é qualificado ou não, por exemplo. Então, o serviço é algo que eu não consigo, de certa forma, mensurar. Eu não materializo. Vai depender de cada um. Tem pessoas que gostam, por exemplo, nesse exemplo aqui, de uma linha telefônica X. Já tem outras pessoas que não gostam. Então, vai depender, claro, da visão individualizada de cada um. Por isso que eu trago para vocês esse parão aqui, para a gente conseguir, de fato, identificar essa questão tanto
do produto, né, que são as mercadorias, quanto dos serviços. Então, a mercadoria, né, os produtos, ele tem um valor produzido na fábrica, ele é estocado, é um bem tangível, então eu consigo mensurar. Já o serviço é algo intangível, eu não posso estocá-lo, então como guardar um atendimento? E eu também, muitas vezes, não tenho um valor produzido de fato. Vai depender da instituição, do profissional, da necessidade do paciente. Então, esse quadro é um quadro comparativo, né? Tanto de produto quanto de serviços. Por isso que a nossa disciplina é qualidade na prestação dos serviços, no atendimento, no olhar, na assistência, no cuidado, de um modo geral e, claro, como foco principal, a saúde. Então, outro quadro comparativo é que o serviço está ligado a lembranças, está ligado ao consumo, à aquisição. Já o produto é algo materializado, é algo de fato produzido no dia a dia. Nas instituições, né, de saúde, por exemplo, os usuários, como eu falei, estão cada vez mais exigentes, porque eles já reconhecem muitas vezes os seus direitos. Às vezes o paciente ele já chega para você dizendo o que ele tem que tomar, como ele vai tomar, porque ele já teve uma pesquisa prévia, ele já tem de fato essa indagação. Estão, claro, cada vez mais exigentes. Eu exijo que fulano seja atendido, eu exijo que ele vá para uma UTI, para um atendimento especializado por um médico melhor que tem aqui. Então, eles estão cada vez mais exigentes. E com isso, a empresa, né, as instituições hospitalares, por exemplo, também estão se tornando exigentes. Então, o profissional, ele tem que se adaptar. Ele tem que tentar, de fato, melhorar essa qualidade na prestação. Não apenas ter a teoria na ponta da língua, a prática, ser o melhor profissional na hora de funcionar uma veia. Se ele não chegar para o paciente e chamá-lo pelo nome, perguntar quais são as suas queixas, perguntar se ele tem alergia à medicação, na hora de administrar, explicar a medicação que está sendo administrada. Então, tudo isso é ensinado, mas na hora da prática é esquecido. E se você esquece pelo menos um boa noite, aquele atendimento ele não traz qualidade para o paciente, por exemplo. Então, por isso que a gente tem tantas situações negativas relacionadas a assistências prestadas. Então, o cuidado com a qualidade na prestação de serviços é justamente em busca de resultados, essa avaliação do consumidor. Por que algumas empresas, por exemplo, e aí falando de um modo geral, possuem, vamos dizer assim, metas de avaliação? Exemplo, quando a gente vai para uma empresa de luz, de água, de internet, depois do atendimento, eles criam uma caixinha para você numerar de 0 a 10, de 0 a 5, qual foi o atendimento. Ou então foi bom, ruim, ótimo, péssimo, para que eles consigam mensurar. Infelizmente, a maioria das pessoas não respondem esse questionário final. Porém, acabam falando da instituição, falando do profissional. O que seria correto? É a gente estar falando para a população ou a gente chegar ali naquela empresa e responder aquele questionário e dizer foi um atendimento péssimo, não satisfez as minhas necessidades, deixou a desejar por isso, isso, isso e isso. Ou é um atendimento excelente. Continuem assim, irei indicar vocês para outras pessoas. A gente precisa dar esse feedback para que a empresa, a pessoa, consiga identificar onde está o erro para que a gente consiga melhorar. Infelizmente, quando não tem esse retorno da população, o que é que a gente entende? Que tá tudo bem, tá tudo excelente, então vamos continuar desse jeito. Então, a gente precisa, sim, de fato, dar esse feedback e, claro, ouvir aos nossos pacientes. Fulano, você foi bem atendido? O que você está precisando? Quais são as suas necessidades? Claro, questionar as necessidades, principalmente se for na área da saúde, e fazer essa avaliação também diagnóstica de um modo, vamos dizer assim, paralelo ao que ele está falando.
Então, a gente precisa, sim, ver e avaliar do ponto de vista do nosso consumidor, né, dos nossos clientes, o que é que está acontecendo, quais são os erros. Por exemplo, eu vou atender 5 pessoas aqui da sala. 3 pessoas vão sair altamente satisfeitas. É o melhor atendimento, gostei demais. 2 pessoas vão dizer, ela deixou a desejar, não gostei. Mas você não gostou de quê? O que é que precisa ser melhorado? Para que, de fato, a gente consiga diagnosticar e melhorar. Então, a gente precisa, sim, dar esse feedback para as empresas, para as instituições. Não é desligar no final de uma ligação na qual você ligou para reclamar na hora da avaliação. Então, é prescindível que nós, cidadãos, pessoas, mantenhamos de fato essa questão de retorno, para que eles entendam que precisa ser melhorado e ser visto. Então, na prática, não basta uma empresa ofertar um serviço de qualidade. Ele tem que atingir a satisfação daquilo que ele prometeu, daquilo que é esperado e, de fato, o que teve de expectativa daquele consumidor. Então, quando a gente vai para uma empresa, um hospital, por exemplo, a gente vai almejando, tendo a espera de uma melhora, se não de uma cura, por exemplo. Mas, claro, vai depender, de fato, da patologia, das necessidades, de toda a intervenção que vai ser vista e aplicada. Então, pensar nessa demanda do consumidor exige muito dos profissionais, muito das empresas. Às vezes, as empresas acabam deixando um pouco a desejar por falta de um produto qualificado. E aí vão para essa questão da a luva tal é mais barata, a máscara tal é mais barata. Vamos deixar só 5 pacientes, ou então vamos entupir aqui o corredor do hospital para que a gente possa atender todo mundo. Então, claro, a gente tem que fazer essa avaliação e estar em constante policiamento para que a gente possa, de fato, fazer essa assimilação. Então, é importante a gente notar esse processo, a estrutura e a gestão das pessoas, para que a gente consiga identificar onde de fato está o erro, para que a gente consiga reverter esse erro, melhorar nesse atendimento, melhorar nos produtos, melhorar na assistência de fato prestada. Então, é preciso que a qualidade ela seja buscada incessantemente e, portanto, passa a ser algo que deve ser administrado e gerenciado. Então, não é algo, como eu falei, que tem uma receita propriamente dita. Cabe, claro, a cada um de nós se policiar e tentar sempre buscar cada vez mais melhorar, tanto na teoria, na prática, como também no duelo, no cuidado um com o outro. Às vezes, por exemplo, na escola, né, na faculdade, tem um trabalho que é para ser apresentado para o público. Você tem que ir lá na frente e apresentar. Não, eu tenho vergonha, eu não gosto. Claro, sempre vai ter uma ou outra pessoa que é tímida, que não gosta dessa interação, mas a gente tem que buscar vencer esse medo, porque mais na frente o mercado vai exigir essa qualidade. E isso pode ser o diferencial que a outra pessoa possa ter e vai ganhar, por exemplo, o seu lugar e você vai ficando para trás. Então, a gente precisa se adaptar, gerenciar esse sistema de qualidade, na qual está dentro de cada um e, consequentemente, no ambiente na qual a gente venha a trabalhar futuramente. Então, sempre a gente tem que ter essa avaliação do serviço esperado, do serviço que foi percebido e do serviço que ele acabou de receber. Então, essas são as 3 esferas que a gente tem que estar sempre avaliando. Ele espera o quê? Ele espera ser bem atendido. De fato, ele foi, então a gente vai ver o que ele percebeu. E, claro, os serviços recebidos. Então, quando a gente vai avaliar essa qualidade nos serviços de um modo geral, a gente tem que sempre estar avaliando essas expectativas do cliente. As expectativas excedidas, que foram além, é quando o esperado é melhor, digamos, que o percebido.
As expectativas atendidas, por exemplo, que foi só, vamos dizer assim, algo simples, está ali em equilíbrio entre o esperado e o percebido. Já as que não foram atendidas, ou seja, que não supriu nenhuma necessidade, a esperada ficou a desejar em relação a também a recebida ou a percebida. Como assim, Isadora? Quando a gente vai para uma loja, para um hospital, por exemplo, também, a gente já chega esperando um serviço. E aí a gente recebe outro tipo de serviço. Na minha mentalidade como profissional, ele recebeu o melhor serviço. Ele foi administrar a medicação. Ponto. Administrar a medicação, ele já foi embora. Mas ele não recebeu o que ele estava esperando. Ele esperava um olhar, uma conversa, vamos dizer assim, uma medicação para casa, um exame. Tem pessoas que adoram quando os profissionais passam exames para fazer em casa, quando o profissional conversa com ele. Então, a gente tem que fazer essa avaliação do que ele recebeu, do que era esperado e, de fato, o que foi percebido, para que a gente possa, no final, dizer que aquele atendimento foi qualificado ou não. Então, é preciso pensar em serviços de qualidade focado, claro, nos clientes e na superação das expectativas. Não tem nada melhor quando as nossas expectativas elas são atingidas ou vai além do que a gente esperava. Então, é preciso treinar, é preciso motivar nós, profissionais, e também as empresas, e planejando, executando, verificando, fazendo esses momentos de capacitação, de encontros, para que a gente consiga identificar onde está, como eu falei, o erro, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, aqui a gente tem duas situações. Uma na qual o produto está com defeito e as outras na qual a gente tem insatisfação em relação ao serviço. Já a outra, a gente tem de fato o serviço satisfeito porque foi atingido além das expectativas do cliente. E, claro, a empresa conseguiu traçar suas metas e seus objetivos, que o foco principal das empresas é o cliente, o olhar. Se não tem cliente, a empresa ela não vinga, os profissionais não continuam trabalhando, as indústrias também vão fechar, por exemplo. Então, nosso foco é o cliente. O cliente sai satisfeito, consequentemente, a gente vai ter um retorno melhor, tanto da empresa quanto também do profissional que ali está. Então, a plena satisfação do cliente é a única garantia de tê-lo de volta. Então, quando a gente é bem atendido, por exemplo, na escola, numa loja, numa padaria, num modo geral, a gente fala bem daquele local e aquele cliente ele volta e, consequentemente, ele traz outros clientes para aquela instituição. Então, como eu falei, o cliente eles tem que estar em primeiro lugar. Com isso, existe, digamos, um patamar. A indústria tem que ir, a empresa, a indústria, investir nos profissionais. Os próprios profissionais têm que investir neles mesmos para que ele possa, de fato, tornar o cliente sua primeira opção, tornar o cliente com sua plena satisfação e tendo esse olhar para que ele volte e traga, com certeza, outras pessoas e aquela empresa continue cada vez mais vigorando. Então, o maior motivo que leva uma empresa a perder um cliente é justamente o atendimento. Quando a gente chega em um local e a gente é mal atendido, geralmente a gente jamais vai voltar lá e a gente ainda vai disseminar essa questão da falta de atendimento, da falta de humanização. E as empresas, de um modo geral, acabam perdendo o cliente, a maioria, por esse mau atendimento. Por essa questão do falta de um bom dia, das necessidades que não foram atendidas, do atendimento que foi desumano, dos profissionais que ficam ali no celular, então nem aí, descaso. Então, com isso, a maioria das empresas acabam perdendo de fato os seus clientes por essa falta de mau atendimento. E atendimento esse está ligado, claro, à falta de qualidade, à falta de humanização, de empatia. Então, o cliente satisfeito, ele acaba partilhando e trazendo, como eu falei,
outras pessoas. Já um insatisfeito, ele também vai disseminar o atendimento e, consequentemente, você vai acabar deixando de ir. Do mesmo jeito, já deve ter acontecido com vocês. Eu vou para profissional médico tal. Não vá não, porque fulana não atende bem, isso e isso. Eu vou para a UPA. Não vá não, que lá você não vai ser bem atendido, por isso e isso. Então, sempre existe, claro, pessoas para falar bem e pessoas também para trazer essas formas negativas. Então, a gente tem que manter esse atendimento como foco principal. É a porta de entrada para qualquer instituição. E aí vai, além dos profissionais de enfermagem, os profissionais de uma maneira geral que atuam nesse mercado. Então, a qualidade no atendimento, como eu falei, é a porta de entrada e a permanência do cliente naquela instituição ou não. E tem que estar focado nos 7, digamos, formas de atendimento que melhor traz, de certa forma, a satisfação do nosso cliente. Então, primeiro, a gente tem a questão da apatia, que jamais deve existir, a má vontade, incoerência, arrogância, insegurança, desânimo, apego às normas e jogo de responsabilidade. Como assim? Em relação ao primeiro, digamos, pecado cometido, é a questão da apatia. A apatia ocorre quando um funcionário ele demonstra não se importar com o cliente. E isso a gente vê em inúmeras empresas, em inúmeras instituições, essa questão da apatia. Eu só trabalho aqui porque eu preciso receber no final do mês e manter minha família, manter, vamos dizer assim, minha vida. Então, independente desse funcionário, desse cliente ser atendido ou não, eu não me importo com ele. Às vezes a gente passa horas na fila de um banco, horas na fila de uma loja, na fila, vamos dizer assim, de uma empresa, esperando uma resposta, ou até mesmo de um hospital, horas na fila para ser atendido, e a gente nota o descaso desses profissionais, essa questão da apatia. E o que é que deve existir é a empatia. A gente tem que ter e se colocar no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu trabalho numa recepção, eu sou vendedora. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, consequentemente, a gente vai ter melhores resultados, melhores retornos. O cliente ele vai sair satisfeito e a sua necessidade vai ser atendida. Outro ponto é a questão da má vontade. Existe muito essa palavrinha, onde as pessoas acabam colocando cada vez mais em prática. E isso não deveria acontecer. Então, aqui é quando o funcionário tenta livrar-se do cliente sem resolver o problema dele. Muitas vezes, tratando o cliente de forma distante e até desagradável. Não é aqui não, o seu problema não é resolvido. É lá na outra portaria. Não, é lá na outra instituição. Então, essa questão da má vontade que é se livrar daquele paciente, né, daquele funcionário, daquele cliente, para que ele já saia dali e aquele local na qual você trabalha fique bem tranquilo. Outro ponto é a questão da incoerência, que é a diferença entre falar, defender uma posição e não seguir o discurso. Então, eu acabo trazendo ideias incoerentes, eu falo uma coisa e repasso outra para o cliente, eu não trago algo muito claro. E com isso, no lugar de eu trazer metas para suas necessidades ou diminuir as suas angústias, eu acabo agravando ainda mais essa situação. Arrogância. Tanto vocês trouxeram também aqui no chat, alguns colocaram, essa questão da arrogância é quando a gente tem esse olhar, essa superioridade, essa individualidade para com o outro. Porque eu visto branco, porque eu trabalho no melhor hospital, por exemplo, na melhor empresa. Eu estou no caixa. A gente tem esse, vamos dizer assim, nariz empinado. E com essa arrogância, nenhum profissional vai muito longe. Rapidamente ele vai cair daquele patamar dele. Então a gente tem que ser humilde o suficiente, se colocar no lugar do outro e, claro, trazer respostas para ele da melhor forma possível. E, claro, se a gente não conseguir, não for da nossa alçada, por exemplo, a gente consiga direcioná-lo. Não tem nada pior do que a gente chega, por exemplo, num banco,
aí vai para um, aí passa para o outro, aí não, vai para outro, é outro, e a gente fica ali andando igual, digamos, uma barata tonta, sem saber para onde ir e a quem buscar para solucionar os nossos problemas. Então, do mesmo jeito acontece com as pessoas, né, tanto familiares como o próprio cliente, né, paciente, no ambiente hospitalar. Então, a arrogância longe da gente. Outro ponto é a questão da insegurança. Então, às vezes a gente não está seguro de fazer um procedimento, a gente não está seguro, né, de falar em público, de trazer informações que o paciente perguntou. Então, muito importante essa comunicação, muito importante essa interação com os outros profissionais, até mesmo com o próprio cliente. E jamais a gente vai demonstrar essa insegurança e incerteza. Se você não está seguro em realizar algo, seja humilde o suficiente, como a gente até falou no iniciozinho da nossa aula, e busque ajuda daquelas pessoas que são mais experientes, que trabalham ali há mais tempo, por exemplo, para que ela possa lhe auxiliar. Isso é muito fácil na hora do estágio. No estágio eu estou com minha preceptora, né, com a professora do estágio, e ela vai estar ali lhe auxiliando na hora de funcionar uma veia, administrar alguma medicação, mas depois vai ser você sozinho, você vai ser o profissional daquele setor. Então, inseguranças vão acontecer, porém, a gente tem que reconhecer e não fazer algo errado só para mostrar que é superior, e sim ser humilde para pedir ajuda, para reconhecer essa leve dificuldade na qual você está enfrentando naquele momento. A questão de apego às normas. Muitos profissionais, eles trabalham muito com essa questão da burocracia. A burocracia, ela tem duas vertentes. Uma vem para tentar organizar o sistema, tentar manter esse sistema organizado, reconhecendo a quantidade de vagas, por exemplo, a quantidade de material de produto que entra e que sai. Porém, nem sempre a gente vai conseguir, de fato, seguir totalmente essas normas. Às vezes a gente sempre tem que dar um jeitinho ali, uma flexibilidade ali, para que a gente consiga, de fato, trazer esse cliente e esse reconhecimento único de cada um. Então, claro, a gente tem que ser apegado às normas e regras? Sim. Porém, a gente tem que ter essa flexibilidade para que esse apego não se torne algo ruim, algo negativo para esse convívio dos profissionais, tanto com os outros profissionais, quanto também com os clientes. E, claro, o jogo de responsabilidade. E aí eu volto o exemplo desse vai e vem. Fulano não é responsabilidade minha. Já terminou o meu plantão, eu vou embora e pronto. Então a gente tem que ter muito essa questão de não pegar, claro, a responsabilidade somente para si. Mas por isso a importância do trabalho em conjunto, por isso a importância de reconhecer e sempre estar ali para pedir ajuda e auxílio ao próximo. Não deixar nada a desejar, independentemente do local que você trabalha hoje e futuramente no ambiente de trabalho da saúde. Então, esses são os 7 erros que não devem existir de jeito nenhum num atendimento, num profissional, para que a gente possa, de fato, trazer a questão da qualidade. Alguém quer falar? Então, tem que traçar essa questão das estratégias. Como eu falei para vocês, a gente tem que vestir a camisa da empresa, depois, claro, a nossa e, consequentemente, a da empresa e do cliente, para que a gente possa, de fato, traçar a melhor forma possível e de qualidade na hora da assistência. Aqui eu falo um pouquinho para vocês, é só uma breve historinha. Quando eu liberar para vocês os slides, vocês vão dar uma lidinha sobre essa importância de vestir de fato a empresa, a camisa da empresa, do cliente e, claro, a sua. Você, nós, somos a nossa melhor marca. A empresa pode ser classificada em 0, mas você faz o seu diferencial. A empresa ela pode também ser 5 estrelas. Eu trabalho no hotel que é 5 estrelas, o hotel é bam, bam, bam. Porém, se eu não for um profissional diferenciado, nada disso importa.
Então, nós, profissionais, nós, indivíduos, somos a nossa melhor marca. Cabe, claro, a cada um tentar trazer essa marca à tona e esse diferencial no mercado de trabalho. Então, aqui eu também trago os pilares aqui do que a gente deve fazer para manter de fato a qualidade dos serviços prestados. A gente tem que manter essa confiabilidade. Quando a gente tem e traz essa confiança do cliente e da empresa para com a gente consegue ir muito longe. Claro, o foco no nosso cliente, e aí vem a questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, atender essas necessidades, oferecer de fato o que ele almeja e suprir as suas expectativas. Ter a questão de presteza, ter esse atendimento eficiente no tempo hábil. Não adianta também a gente passar um dia todinho só com aquele cliente. Muitas vezes a gente tem vários clientes, usuários, consumidores que estão vamos dizer assim, espera do nosso atendimento. Então, a gente tem que ter a habilidade, claro, dentro da qualidade, para atender essas necessidades. Capacitação, como eu falei para vocês, constante e permanente. Por isso é importante sempre estar fazendo o curso, se aperfeiçoando, para que a gente consiga assimilar a questão da teoria e da prática. Conscientização dos colaboradores. Aí vem a questão da importância do trabalho em conjunto, do trabalho multiprofissional, dessa interação na hora de traçar metas, na hora de traçar assistência prestada. Essa melhoria contínua, então sempre está se policiando. Jamais a gente deve deixar de lado ou esquecer, por exemplo, a importância de sempre estar se policiando e melhorando nessa relação da assistência prestada. Então, quando eu trago o pilar, é o que a gente tem que manter sempre na nossa cabecinha. Confiabilidade, foco, presteza, capacitação, conscientização e melhoria contínua, para que a gente possa, de fato, trazer essa qualidade nos serviços prestados. E aí eu volto a dizer, independentemente da assistência do local que você trabalha, seja na saúde, seja na educação, seja na economia, seja em uma loja, independentemente do local, a gente tem que manter o foco, claro, no produto, no serviço, mas sobretudo na qualidade na qual a gente vai estar realizando. Então, a qualidade tem duas formas, a qualidade técnica e a qualidade humana. A qualidade técnica, ela vai exigir o nosso conhecimento técnico, ela vai exigir esse tempo, ela vai exigir a questão de segurança. A qualidade humana é o que vem do nosso interior. Essa questão do reconhecimento, da humildade, do amor, da atitude, da confiança, da credibilidade que eu vou passar, vamos dizer assim, dessa força, desse reconhecimento de fato do que eu sei, o que eu estou fazendo. Então, a qualidade, ela se divide nessas duas situações, a técnica e a humana. Então, vamos encontrar diferentes perfis de clientes. Então, quando a gente está independente do local, a gente vai se deparar com clientes de diversas formas. Cliente que vai ser mais tranquilo, outros clientes vão ser mais, digamos, barraqueiros, clientes vão ser mais exigentes. Então, existem vários tipos de clientes na qual a gente vai se deparar. Claro, a gente vai tentar se adaptar, de certa forma, a cada um deles, para que a gente possa suprir as expectativas esperadas do mesmo. Então, a gente tem aquele cliente que ele é bem informado, que ele é bem comunicativo, que ele é exigente, que ele é indeciso, outros que é tímido, outros que são insatisfeitos. Apesar de você fizer tudo por ele, mas ele ainda vai ser insatisfeito, vai ser resmungão, por exemplo. Então, não é porque muitas vezes a gente vai se deparar com clientes de difícil personalidade, digamos assim, que a gente vai deixá-lo de lado, que a gente vai atender de todo jeito, que a gente vai dizer, vou fazer mais nada por ele, porque
ele só fala mal, ele só exige, ele só tá ali para, vamos dizer assim, nenhuma expectativa foi criada, por exemplo. Então a gente tem que reconhecer o perfil do nosso cliente para que a gente possa também reconhecer quais são as expectativas e as necessidades que ele está ali naquele momento almejando. E como é que eu vou medir essa qualidade? E aí eu volto a dizer a vocês, seja através de pesquisas, através de ouvir o cliente, os familiares, ou muitas empresas utilizam perguntas via internet, via ligação, outras colocam aquelas questãozinhas, aquelas maquinazinhas que você aperta para identificar se foi bom, ruim, ou excelente, ou ótimo. Então, como eu meço? Infelizmente, através de pesquisa de satisfação, através da avaliação da resposta do cliente para com o seu atendimento, para com o serviço prestado. E aí ele vai dizer se o atendimento foi de fato qualificado ou se não. E claro, o que deixou a desejar, o que e onde está, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser revisto para que a empresa e o funcionário se torne algo melhor. E aqui eu também falo essa questão para vocês, do selo de qualidade, a questão da importância dessa palavrinha-chave, né? Qualidade, satisfação, expectativa, para que a gente possa sempre suprir essas, vamos dizer assim, resultados esperados e as expectativas de cada um deles. E aí agora eu vou abrir para vocês, para a gente interagir, tirar as dúvidas, claro, de vocês em relação ao que a gente estudou até agora. Amanhã a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, só que a gente vai focar mais na questão da saúde. Vou também dizer para vocês já um pouquinho o conteúdo, para que vocês possam dar uma lidinha e a gente faça de forma presencial, né, lá na escola, como a gente vai interagir, quais são as metas, né? Eu vou trazer alguns casos para vocês, de como atender de forma qualificada, de forma humanizada, esse olhar, tá certo? Vou só tirar aqui